Se você quer contar a seus amigos sobre momentos esportivos realmente malucos, únicos e até chocantes, então você deve conhecer esses momentos aqui. Hoje vamos mostrar não apenas confrontos impressionantes entre superestrelas do esporte, mas também esportes extremamente raros e perigosos, e o que acontece quando alguém se envolve demais antes de uma grande luta de MMA. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Começamos com o número 9, e uma ação que há alguns anos agitou toda a Premier League inglesa e mostrou como às vezes as coisas podem ficar intensas nos vestiários dos principais clubes de futebol. Estamos falando dos dois superastros do Tottenham, Heung-min Son e Hugo Lloris, que já proporcionaram muitos momentos lendários no passado e têm uma reputação extremamente alta no mundo do futebol. No entanto, o que aconteceu em 2020, capturado em um clipe da Amazon Prime, chocou milhões de fãs em todo o mundo. Em vez de descansar no intervalo e se preparar para os próximos 45 minutos como de costume, os dois colegas de equipe tiveram o seguinte embate no vestiário. Do nada, e aparentemente sem grande incidente prévio, os dois astros se enfrentaram, deixando seus colegas de equipe chocados. Embora Mourinho tenha tentado acalmar os dois jogadores imediatamente, ficou claro que uma ação desse tipo poderia rapidamente desestabilizar toda a dinâmica da equipe. Felizmente, o Tottenham venceu o jogo no segundo tempo e Lloris e Son se reconciliaram logo após o apito final. No entanto, para muitos foi chocante ver dois companheiros de equipe se confrontando dessa maneira. Agora vamos para dois astros do MMA que protagonizaram uma luta muito aguardada em 2019, que terminou com o resultado mais único da história do esporte de combate. Estamos falando dos lutadores de MMA Jorge Masvidal e Ben Askren. Antes mesmo da luta, houve várias coletivas de imprensa com confrontos e insultos, e o estreante Askren não perdeu a oportunidade de insultar seu oponente. Ele repetidamente se gabou de como derrubaria Masvidal no próximo confronto e de que dominaria a luta. Com o tempo, até alguns especialistas em esportes de combate se posicionaram a favor de Ben Askren e previram uma vitória clara sobre o favorito Masvidal. No entanto, quando a luta aconteceu, os espectadores não apenas ficaram chocados com o resultado, mas também testemunharam um evento histórico que provavelmente nunca se repetirá, pois assim como a luta começou, ela também acabou. Apesar de todas as provocações anteriores de Askren, Masvidal não se abalou e estabeleceu um novo recorde mundial com um nocaute após 2 segundos de luta. Askren desde então tem sido alvo de muitas piadas sobre sua tentativa fracassada de provocação e não conseguiu mais voltar ao seu nível de elite esportiva. Na 7ª posição, chegamos ao momento mais estranho, inesperado e para muitos lendário na história do futebol americano. Vamos voltar para o ano de 2011 e focar em um jogador chamado Jerome Simpson. Na época, Simpson jogava pelo Cincinnati Bengals e era um dos principais wide receivers quando se tratava de levar a bola para a end zone. No entanto, em um jogo contra o Arizona Cardinals, ele superou todas as expectativas. Na história da NFL, houve touchdowns incríveis, mas nenhum foi tão inesperado e espetacular quanto o de Simpson. Ele estava correndo em alta velocidade em direção à end zone, mas foi confrontado pelo adversário Darrell Washington. Como Simpson tinha poucas opções para passar por Washington, ele optou por fazer o touchdown mais incrível de todos os tempos. Com uma incrível habilidade de salto, ele fez um mortal para frente sobre o adversário, aparentemente sem esforço, e até pousou de pé. Até hoje, esse touchdown é incomparável e um dos momentos esportivos mais incríveis de todos os tempos. Agora passemos para um momento esportivo que é curto em duração, mas parece durar uma eternidade. Trata-se de um atacante de um clube de futebol turco da Liga Regional, que tem uma oportunidade de gol absolutamente 100% garantida. Ele dribla o goleiro e fica na frente de um gol quase vazio, mas o que acontece depois é simplesmente incrível. Mas veja você mesmo, ter tanta falta de sorte é quase uma arte. Aliás, que
tal você contar pra gente se já experimentou algum esporte em que falhou miseravelmente? Estamos curiosos. Continuando, temos um esporte que é tão peculiar que é difícil acreditar que algo tão incrível realmente exista. Estamos falando do cálcio histórico. O que pode parecer inofensivo à primeira vista é, na verdade, a disciplina de equipe mais extraordinária e perigosa do mundo. O cálcio histórico é uma mistura de rugby, futebol, MMA e combate de gladiadores. Esse esporte é realizado uma vez por ano em Florença. No jogo, o objetivo é colocar a bola na rede a qualquer custo. 2 times de 27 jogadores cada jogam uns contra os outros sem substituições, nem mesmo se houver ferimentos. O objetivo do cálcio histórico é impedir que os adversários marquem a qualquer custo. Isso significa que brigas e confrontos físicos extremamente perigosos são explicitamente incentivados. O fato de ocorrerem várias lesões graves e hospitalizações não é motivo suficiente para os jogadores abandonarem esse esporte tão perigoso. Muito pelo contrário, para muitos, o cálcio histórico é sobre manter uma disciplina histórica, que, de acordo com algumas fontes, já era praticada na antiguidade. Mas para o resto do mundo, o cálcio histórico é provavelmente o esporte mais intenso e estranho que já existiu. Continuamos com um momento impressionante que tem mantido o mundo do tênis em agitação nos últimos anos. O que o astro alemão Alexander Zverev fez em um torneio da ATP no México foi considerado por muitos absolutamente escandaloso. Embora não seja a primeira vez que um astro do tênis quebra sua raquete de frustração por uma partida perdida e decisões contestadas do árbitro, o fato de Zverev ter atacado deliberadamente a cadeira do árbitro foi considerado por todos os envolvidos e espectadores como um passo além e representa algo completamente novo na história do tênis. Ele ainda foi punido com multas substanciais e suspensões. Em seguida, temos um momento estranho na Primeira Liga de Futebol francesa, que deixou todos os espectadores com olhares extremamente confusos alguns anos atrás. O que aconteceu aqui é extremamente raro e é provavelmente o maior erro que um árbitro pode cometer. No jogo entre Lille e Troyes, após uma jogada indiscutível na área, o árbitro Ben El Hadesh mostrou o cartão vermelho e concedeu um pênalti. Embora a decisão em si fosse absolutamente correta, o árbitro cometeu um erro gravíssimo. Em vez de expulsar Ibrahim Amadou, capitão do Lille, que foi quem cometeu a falta, El Hadesh mostrou o cartão vermelho para outro jogador que não estava diretamente envolvido na jogada. Todos os outros jogadores estavam visivelmente confusos e tentaram explicar a El Hadesh que ele havia punido o jogador errado. No entanto, ele não se abalou e continuou mantendo sua decisão errada. Para o Lille, esse erro não fez muita diferença no final, pois o atacante do Troyes converteu o pênalti com sucesso. Chegando à segunda posição, temos uma das histórias mais estranhas, mas também mais bonitas que o mundo do esporte já viu. Estamos falando dos Jogos Olímpicos de 2000, em Sydney, e do nadador da Guiné Equatorial, Eric Moussambani, que competiu nos 100 metros nado livre. O que tornou isso especial é que Moussambani tinha aprendido a nadar apenas 8 meses antes da competição. Graças a um convite do Comitê Olímpico, que permite que países menores participem dos Jogos, Moussambani teve a oportunidade de competir em Sydney, embora não estivesse realmente preparado para isso. No entanto, ele competiu em uma eliminatória que ele venceu de forma bastante curiosa. Como seus 2 oponentes, que eram profissionais experientes há anos, foram desclassificados porque queimaram a largada, Moussambani nadou 100 metros sozinho. Logo ficou claro que a distância e a falta de treinamento estavam afetando, mas ele estava determinado a chegar ao final. Depois de 1 minuto e 52 segundos, ele finalmente terminou, embora tenha lutado com todas as suas forças nos últimos metros. Claro, esse tempo não foi suficiente para qualificá-lo para as rodadas finais, mas o desempenho de Moussambani representa algo muito mais importante. No esporte, nem sempre se trata de vencer, mas, acima de tudo, de superar a si mesmo e aproveitar novas oportunidades. Em seu país de origem, atualmente, ele trabalha como treinador de natação bem-sucedido, tentando oferecer perspectivas esportivas para muitos jovens. Para ele e seus alunos, isso significa muito mais do que vencer qualquer corrida.
por último, mas não menos importante, chegamos a uma atleta e a um incidente desagradável que infelizmente não foi único. Estamos falando da russa Polina Noroz, uma jovem saltadora com vara. Polina é considerada um dos principais talentos esportivos de seu país, mas a maioria conhece apenas por sua aparência. Quando ela ganhou a medalha de prata em um importante campeonato de atletismo, imagens da bela atleta se tornaram virais na internet, e a jovem de 22 anos se tornou rapidamente uma estrela, especialmente entre o público masculino. Embora inicialmente tenha ficado feliz com a fama, sua popularidade logo se voltou para algo negativo. Cada vez mais, os espectadores nos estádios começaram a fazer comentários inadequados. Em uma postagem no Instagram, ela explicou que, embora esteja feliz com sua nova fama, está tendo cada vez mais dificuldades em se concentrar em seu desempenho esportivo durante as competições. No entanto, o tratamento inadequado não vem apenas dos espectadores. Na televisão russa, ela já foi frequentemente anunciada como a atleta mais sexy do país, dando a impressão de que o talento esportivo de Polina não está sendo respeitado. E isso é tudo para o nosso vídeo com 9 momentos esportivos estranhos. Aproveitem para conferir nossos outros vídeos esportivos. Se gostaram desse vídeo, curtam, inscrevam-se no canal para mais conteúdo e nos vemos na próxima vez aqui no Vale a Pena Conhecer.